Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, queridos. E eu tenho certeza que o Senhor é que abre esse espaço para que nós, juntos, possamos aprender um pouco mais da sua palavra. E Ele tem sim uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Eu não sei pelo que você está passando, mas o Senhor sabe. E Ele sempre tem, queridos, a palavra que vai trabalhar nas causas em nossas vidas. Nós normalmente queremos uma palavra, um direcionamento ou uma resolução que resolva o agora, né? É normal isso, as consequências que nós estamos vivendo, problemas que estão nos causando dor e sofrimento. Mas o Senhor, Ele tem uma proposta muito mais profunda e verdadeira, que é nos levar à causa, às causas daquilo que está acontecendo em nossas vidas. Não apenas para resolver especificamente, né, de uma maneira pontual, um problema pelo qual nós estamos passando, mas para que verdadeiramente aconteça uma mudança em nossas vidas e essas consequências não venham mais trazer o transtorno que estão trazendo para nós. Então abra o seu coração, queridos, mesmo que você ache que está precisando de outra coisa, lembre-se, se o Senhor colocou você de frente com essa ministração, é essa ministração que você precisa. O Senhor, Ele não faz nada por acaso. O Senhor, Ele tem os seus planos estabelecidos nos mínimos detalhes. Então acredite que o Senhor está cuidando de você, que você é um filho amado e aceito pelo Senhor, e que Ele tem um carinho todo especial com a sua vida. E abra o seu coração para a orientação de Deus. Nós estamos dentro da nossa série falando um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, querido. Nós falamos na primeira ministração sobre conhecer o Espírito Santo, né? Falamos um pouquinho sobre não conhecer a partir da mente, mas a partir da convivência, do relacionamento, que é algo diferente, mais completo do que simplesmente um conhecimento teórico e mental. Aí na semana passada eu trouxe um pouquinho sobre qual é o objetivo do Espírito Santo em nós, o que ele quer, afinal de contas. Eu acho que é muito importante para a nossa vida prática, né? Eu poderia ter falado sobre quem ele é, sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sobre quais são as figuras dele na Bíblia. Então tudo isso nós temos, querido, em artigos na internet você encontra, né, toda essa estrutura mais teológica, mas a minha intenção é trazer algo prático realmente para a sua vida. E aí na semana passada nós aprendemos que o Senhor Espírito Santo, queridos, o objetivo dele é nos colocar à estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em todas as áreas, e a forma como ele está operando é de maneira ativa. Ele é a pessoa ativa em nossas vidas e nós vivemos dentro de um relacionamento com ele. E nós somos essa pessoa passiva que recebe dele a direção, que recebe a força, que recebe o ânimo para nós fazermos as coisas à sua maneira. É como o Espírito Santo, né? Paulo deixou muito bem claro isso. Você vê lá em Romanos capítulo 7, que ele fala, né, que se a gente lutar sozinho vai ser essa luta de que eu sei o que é certo fazer, mas não consigo. Mas quando eu me abro para a graça de Deus, e quem trabalha a graça de Deus em nossas vidas é o Espírito Santo, então eu encontro força nele para vencer as minhas batalhas. E hoje eu gostaria de dar mais um passo dentro dessa nossa conversa prática, que é falando um pouquinho como ele age. Então você sabe como conhecer, qual é o objetivo dele, o que ele quer, e agora como que ele desenvolve esse objetivo dentro de nós. Queria ler com você, queridos, lá em João, capítulo 16, o versículo 7 e 8, e depois o versículo 13 e 15. Ali em João, capítulo 16, e o versículo 7 e 8, está escrito assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui nesses primeiros dois versículos, depois nós vamos ler o versículo 13 ao 15, nós conseguimos ver uma das primeiras operações, o como, né? O que o Espírito Santo faz em nós para que a gente possa alcançar a estatura de Cristo Jesus, para que a gente vá viver essa vida de santificação, essa vida onde a gente para de pensar e viver e ter o comportamento e sentir e ter todas essas questões como o mundo, e a gente passa então a viver o que o reino de Deus tem realmente para nós. Aqui a primeira coisa que ele faz é convencer.
Então, convencer, queridos, é uma palavra que significa persuadir a outra pessoa a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundamentados. Então, o que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós, desde a nossa conversão a Cristo Jesus? Primeiro, ele nos convence, realmente do que está escrito aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas esse aqui é um trabalho que ele vai fazendo no decorrer da nossa vida. O Espírito Santo, ele vai levantando os motivos que nos fazem, queridos, escolher, os motivos que mostram que é melhor a gente escolher os caminhos que Deus tem para nós, que é melhor nós escolhermos a forma de pensar de Deus, que é melhor nós escolhermos a forma de sentir, de se comportar. As motivações nossas têm que ser as motivações que vêm de Deus. Então, tudo que diz respeito a alcançar o objetivo de nós vivermos o reino de Deus, é o Espírito Santo que está nos convencendo. Ele nos convence através da sua palavra, nos convence através dos louvores que nós ouvimos, das ministrações que nós temos, das pessoas e também das situações pelas quais nós passamos. Hoje, toda situação pela qual você passa, seja uma situação fácil ou uma situação não tão fácil assim, essa situação está sempre lhe apresentando dois caminhos. E o Espírito Santo, se você dá lugar ao seu coração, ele sempre vai fazer esse trabalho de convencimento que mostra que o caminho de Deus dentro dessa situação é o melhor. Por exemplo, no nosso dia a dia, depois de entregar a vida para Cristo Jesus, nós vamos passar por problemas nos relacionamentos. E aí, o que o mundo fala dos relacionamentos? Ele fala para a gente se vingar, para a gente buscar a nossa autojustiça, o que fizeram comigo, olha só. Ou então ficar reclamando, ou então se colocar como uma barreira diante do outro. Já o nosso Senhor Jesus, a sua palavra diz para nós perdoarmos. E como que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer simplesmente de uma hora para outra como mágica, mas a partir do momento que eu vou dando lugar ao Espírito Santo, ele vai me convencendo que o caminho de Deus, o caminho do perdão, o caminho da liberação espiritual e emocional dessa pessoa dentro de mim é o melhor para a minha vida. Então, esse convencimento em todas as áreas de nos levar para Deus, sempre é o Espírito Santo, essa vozinha que está tentando te convencer a você ir na igreja, a você ler a Bíblia, a você fazer uma oração, a você não pagar na mesma moeda. Então tudo isso, querido, que nos leva para o bem, que nos leva para o amor, que nos leva para justamente a justiça que vem de Deus sobre a nossa vida, a vida de paz, é o Espírito Santo nos convencendo. Então ele está levantando os motivos que fazem com que o que Deus está falando seja o melhor para a nossa vida, e nós precisamos dar lugar a isso. Nos versículos 13 ao 15 está escrito assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 13, ele fala, ele vai te guiar, vai vos guiar. Guiar, então, é a outra ação que ele está tomando dentro das nossas vidas. Uma vez que o meu coração foi convencido de que o caminho de Deus para a minha vida, ele é o melhor, agora ele vai, queridos, através da nossa entrega a ele e da nossa fé, iluminar cada passo em nossas vidas. Ele vai começar a iluminar o caminho para nós, para que nós possamos seguir a verdade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que eu encontro Jesus nessa situação que eu estou vivendo? Como que eu sigo as palavras de Jesus? Como que eu coloco de maneira prática para acontecer na minha vida tudo aquilo que eu estou aprendendo na igreja, que eu estou aprendendo com a palavra de Deus? Quem vai nos guiar dentro de cada situação específica é o Espírito Santo. Então ele vai pegar a palavra de Deus e aí ele vai começar, à medida que eu for procurando, que eu for colocando a minha fé sobre ela, que eu for dando lugar no meu coração. Lembre-se, nós temos esse trabalho a fazer, de dar lugar à palavra do Senhor. Não, realmente eu quero saber, eu quero entender como que Deus resolveria essa situação pela qual eu estou passando. Eu quero dar os passos que Ele daria, que o Senhor Jesus Cristo daria. Então o Espírito Santo, ele vai guiar
quando você for se entregando a Ele, Ele vai guiar os seus passos em direção, queridos, justamente à verdade para cada situação. Ele vai guiar os seus passos na verdade da sua pessoa, do relacionamento com Deus, do outro, das situações. Então sempre Ele tem um compromisso de nos guiar à verdade. A verdade nem sempre é fácil, mas a verdade é o melhor caminho de Deus para as nossas vidas. No versículo 14 ele está escrito assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui nós temos o Senhor Jesus falando justamente que o Espírito Santo, ele vai nos levar, ele vai nos convencer, vai dar os motivos pelos quais nós precisamos escolher o caminho de Deus. Ele vai nos guiar, ou seja, ele vai colocar pessoas, ele vai nos orientar, ele vai nos dar clareza para nos ajudar nesse processo. E então, queridos, ele vai glorificar o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. O que isso significa? Significa que em todo o processo onde você aceita viver os caminhos de Deus para a sua vida, você vai ter a carga de Cristo sobre as suas costas, e isso vai trazer menos peso para a sua vida. E aquilo que e as suas ações vai redundar em glória para Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que significa isso? Significa que quando a gente aceita esse convencimento e aceita a sua orientação sobre as nossas vidas, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, a tarefa mais simples que nós estamos fazendo, nós estamos levando glória para Cristo Jesus e, consequentemente, nós estamos minimizando os efeitos e a ação da carne em nossas vidas. Ou seja, à medida que eu vou me entregando ao Espírito Santo, eu vou andando em humildade diante do nosso Senhor, eu entendo que eu estou vivendo essa vida para Cristo. Eu estou vivendo essa vida para o Senhor, para o nosso Deus. E isso faz com que eu possa glorificar Ele em todas as situações, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, na igreja, em todos os lugares onde eu estiver. A minha mente sempre vai ser glorificar o Senhor Jesus. E aquilo que o Espírito Santo está me orientando vai me levar a essa glorificação ao nome do Senhor Jesus e a menos peso, né? Uma vida mais leve para mim, queridos. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, a glorificação que nós queremos é trazer para nós. Nós queremos nos dar bem, simplesmente, mas nesse processo muitas coisas ficam escondidas e a gente acaba lidando com muitas coisas que são mentiras, engano, ilusão e que acabam redundando em dor. Agora, quando nós estamos dentro do processo do Espírito Santo, aceitando aquilo que Ele está falando e dentro desse como Ele está nos levando a glorificar a Cristo a cada dia, isso significa que nós estamos vivendo a vida que o Senhor tem para nós. E no versículo 15 ele fala: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, o que significa isso? Significa que o como do Espírito Santo é anunciar com clareza, deixar que nos dar clareza do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o trabalho dele, queridos, além de glorificar o Senhor Jesus Cristo, ele vai, a partir do momento que eu vou dando lugar a ele vai anunciando aquilo que vem de Deus, quem eu sou. Ele vai anunciando, ele vai fortalecendo dentro do meu coração quem eu sou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Ou seja, eu vou tendo clareza de vida. Veja, se isso não é uma das coisas mais importantes que o ser humano hoje está perdido dentro da sua própria vida, não sabe o que fazer, não sabe quem é, não sabe para onde ir. Não é isso que acontece com muitas pessoas? Então isso é algo que o Espírito Santo cura dentro de nós, dentro desse processo de nos convencer, de nos guiar, de glorificar a Cristo em nossas vidas, nas ações que nós estamos tomando. Então ele vai anunciar. O que é? Anunciar o que o céu tem para nós. Então vai ser claro o que Deus tem para nós, querido. Vai começar a ficar mais claro o reino de Deus para nós, porque ele está anunciando isso, vai nos dando clareza de propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aí a gente vai levando a nossa vida junto com ele para esse objetivo que ele tem para nós. Ele vai anunciando. Então esses são alguns dos trabalhos que o Espírito Santo faz dentro de nós para que a gente possa crescer à estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando você ouvir uma voz convencendo você a tomar o caminho de Deus,
Quando você precisar de orientação, fale com o Espírito Santo, espere nele. Quando você estiver dentro de alguma situação, escolha glorificar a Cristo dentro daquela situação e não simplesmente se dar bem. E permita que ele anuncie qual é o teu propósito, a tua missão nessa terra, viver a nossa missão nessa terra que Deus nos deu, querido. É o melhor para as nossas vidas, é o que vai trazer mais leveza, mais felicidade, que vai fazer a gente conseguir conquistar os sonhos que Ele tem para nós, e a gente vai ter a oportunidade de levar essa vida que Ele tem para nós a outras pessoas. Queridos, Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.